No último vídeo que eu fiz aqui pro canal, que era o das teorias, eu falei que eu ia fazer um vídeo só falando sobre a minha opinião sobre Teresa versus Thomas, que gera um vídeo só sobre esse tema, e é isso que vamos fazer hoje. Vamos discutir o porquê que a Teresa é melhor que o Thomas. E é hoje que vamos ter uma pequena guerra. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas, muito prazer, eu tenho um canal, vê lá, tá aqui na descrição o link. E o vídeo de hoje vai ser isso que eu falei, né, sobre as tretas que vão acontecer no próximo filme. Se você não tá ligado ainda nas tretas que podem acontecer, veja o vídeo das teorias. Assim como no livro, a Teresa traiu os clarianos no filme, só que foi uma traição muito mais punk, porque não foi só o Thomas, foi tipo um pessoal inteiro. E aí você vê, tipo, que... Cara, por que a Teresa fez isso? Tipo, mó vacila, ela é mó vaca, né? Tipo, cara, sem noção ela. Só que você vai parando pra pensar, e ela é a verdadeira heroína dessa história toda. Por quê? Enquanto todos os clarianos meninos lá do grupo A, e o Ares também, enquanto todos eles estão querendo só salvar a própria pele, tipo, cara, dane-se o resto do mundo, eu quero me salvar, dane-se os outros. Enquanto eles estão assim, a Teresa, ela quer realmente se sacrificar. Tipo, cara, me usa, mas acha uma cura, porque eu não quero que as pessoas sofram com o fulgor. Então a Teresa, que é tipo meio que a julgada como a traidora, como babaca, como outros palavrões, ela nunca virou as costas pro mundo. Enquanto todo mundo tava chamando a Teresa de egoísta, porque ela denunciou o lugar, porque ela não aceitava e tal e tal e tal, todo mundo tava glorificando o Thomas porque, nossa, ele é o líder, pá, ele é radical, ele liderou uma rebelião. Cara, menos, bem menos. Enquanto isso, o Thomas, que é o que todo mundo fala que ele é o, tipo, o verdadeiro herói, todo mundo bate palma pra ele de pé, tá lá, tipo, só querendo salvar a própria pele e, tipo, cagando pro resto do mundo. E isso da Teresa ser do Cruel e o Thomas ser do braço direito já é bem antigo, porque no Prova de Fogo a gente viu que teve uns flashbacks ali, e nesse flashback a gente descobre que o Thomas, ele traiu o Cruel e denunciou o lugar para o braço direito, assim como a Teresa, que era do Cruel, denunciou o braço direito para o Cruel. Um pouco confuso, pois é, mas se você ver o filme você vai entender. Então eles não decidiram de uma hora para outra que eles eram desses grupos, eles sempre foram desses grupos, eles sempre entenderam as ideologias desses dois grupos. O Thomas, ele não consegue entender de que pra você achar a cura você precisa fazer sacrifícios. A Teresa consegue entender isso perfeitamente, até porque ela citou o exemplo da mãe dela, que tipo, a mãe dela foi maltratada, no caso, a própria mãe se maltratou. E é muito triste a história. Se você ver o filme você vai saber do que eu tô falando. E aí ela fala que, tipo, assim como a mãe dela tava assim, outras milhares de pessoas também estavam assim ao redor do mundo. E ela não podia virar as costas pra essas pessoas. E aí o que ela fez? Denunciou o lugar. Certo está ela, porque ela tem que achar uma cura. Um dos motivos que eu acho do porquê que o Thomas não consegue entender isso é de que porque ele nunca teve um sofrimento tão perto assim com o fulgor. No caso, a Teresa teve o exemplo da mãe dela e tipo, ela provavelmente deve ter vivenciado outras coisas, mas o Thomas não. Ele simplesmente chegou no Cruel com a mãe dele viva e tipo, ele aparentemente estava saudável, assim como a mãe dele. Então ele não teve muito presenciamento do que é o fulgor, do que são os cranks. Ele não deve ter, tipo, uma noção, assim, de como o mundo está ruim. Então pra ele é meio que como se fosse, tipo, só mais uma doença qualquer e, tipo, ele não vai querer ser morto só por causa disso. Mas o pior de tudo é que as pessoas julgam a Teresa como se ela fosse a escrota da história. Sendo que vamos ter que lembrar aqui de que a história é contada no ponto de vista do Thomas. Então se o Thomas odeia a Teresa pelo fato dela ter traído ele, mesmo que o motivo seja o certo, no caso o motivo da Teresa seja o certo, pra ele, ela vai ser errada, porque ela tá indo contra a ideologia dele. Ele vai odiar a Teresa, e como nós estamos vendo o filme e lendo o livro no ponto de vista dele, nós, lógico, vamos meio que odiar a Teresa no primeiro momento. Então nós temos que parar de falar antes de pensar. Não é porque o Thomas odeia a Teresa que nós também vamos ter que pegar a opinião dele e usar como se fosse nossa, porque nós também temos uma cabeça pensante, então temos que pensar. Lógico que o Cruel foi tipo mó rude ali com as crianças e tal, fizeram umas paradas que não eram tão legais, mas o braço direito certamente também deve ter feito isso, até porque eles falam lá que tipo, várias pessoas foram sacrificadas pra conseguir libertar o pessoalzinho lá, que é os imunes. E do mesmo jeito que eles sacrificaram pessoas para salvar os imunes, o Cruel estava sacrificando imunes para salvar o mundo inteiro. Aí é aquela coisa do que você leva como preferência. Você quer salvar só uma minoria ou você quer salvar o mundo inteiro? E provavelmente esse vai ser o plot do próximo filme, do Cura Mortal, que vai ser de que lado você está. Você está do lado do braço direito, que só quer salvar uma minoria, ou você está do lado do Cruel, que quer salvar o mundo inteiro? Me digam aqui nos comentários de que lado vocês estão, se vocês são a favor do lado do Cruel, se vocês são a favor do lado do braço direito. Mas antes de falarem, pensem, porque eu não quero só
meio que a resposta que veio do Thomas, eu quero uma resposta que veio da sua cabeça, então pensem direitinho antes de responderem. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo, comenta se você está do lado do Thomas ou da Teresa, ou do braço direito ou do Cruel, e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito aqui. Postamos vídeos sobre várias coisas, sobre o elenco e alguns vídeos originais, tipo esse. E se inscreva no meu canal também, eu falo sobre livros, filmes e séries, a Estante Quadrada, vou deixar também o link aqui na descrição. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!